O baú do fazendeiro e a herança que os filhos dividiram não era de ouro nem de terras, mas sim de uma dívida antiga e um segredo que corroía o chão da fazenda. Você lembra de um tempo, não muito distante, em que a honra de um homem era medida pela solidez de seu celeiro e pelo peso de sua palavra. Na fazenda Sombra do Vale, Elias de Medeiros era esse homem. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas a fissura de uma dinastia que se julgava indestrutível. A poeira que subia das estradas de terra parecia carregar o luto pesado de um verão seco demais. Se a história dele e de seus filhos, Mateus, Silvana e Jonas, ressoa com algo que você já viu ou sentiu, deixe seu like agora e comente de qual cidade está assistindo. Isso nos ajuda a continuar contando essas narrativas que falam da essência humana. Inscreva-se no canal para não perder o que o baú de Elias revelará. Ainda que a tristeza fosse um manto visível sobre o rosto dos filhos no velório, havia um cheiro agridoce de expectativa pairando no ar. Elias, o patriarca duro e justo, tinha amealhado uma vasta fortuna em gado e hectares ao longo de 70 anos. Eles sabiam que a divisão seria desigual. Sempre foi assim na mente de Elias, mas esperavam que fosse substancial o suficiente para garantir o futuro de todos. 3 dias após o enterro, o advogado Dr. Raimundo chegou. Ele era um homem pequeno, de ternos caros e suados, com uma pasta de couro que parecia velha demais para o papel novo que continha. O encontro aconteceu no escritório de Elias, um cômodo que cheirava permanentemente a tabaco envelhecido e cera de móveis. A luz da tarde filtrava-se pelas persianas, cortando o ar denso em feixes dourados que iluminavam as partículas de poeira suspensas. Mateus, o primogênito, era o mais impaciente. Ele estava ali de braços cruzados, o corpo grande encostado na moldura da porta, exalando a aura de quem já era o dono da terra, mesmo que a lei ainda não tivesse se manifestado. Tinha os traços duros do pai, mas a rigidez do corpo denunciava um cansaço que não vinha do trabalho braçal, mas sim da responsabilidade assumida por anos a fio. Ele queria saber de imediato sobre as terras do sul, as mais produtivas. Silvana, a filha do meio, vestia um luto impecável, vinda da capital. Ela estava sentada na ponta do sofá de couro, batendo levemente o pé, um sinal sutil de nervosismo e pressa. Ela não se importava tanto com as fazendas, mas com o capital líquido e as ações que Elias havia acumulado. E Jonas, o caçula. Ele estava na poltrona do canto, calado, quase invisível. Ele tinha 20 e poucos anos, olhos sonhadores e mãos que não pareciam feitas para o trabalho da fazenda. Sentia-se o excluído, sempre em busca de um aceno de aprovação do pai que nunca veio. Sua ansiedade era menos sobre a herança material e mais sobre a revelação do quanto Elias o havia considerado digno. Dr. Raimundo pigarreou, abrindo a pasta. O som do papel sendo desenrolado na sala ecoou como um trovão. Ele limpou a garganta. Eu lamento, mais uma vez, a perda de Elias, um homem de princípios. Ele começou a leitura em voz baixa, monótona, descrevendo primeiro os bens menores, alguns veículos, contas bancárias modestas que ele mantinha para despesas diárias. A tensão aumentou quando ele chegou ao cerne. As terras, vastas e ricas. Elias de Medeiros determinou que a fazenda Sombra do Vale, em sua totalidade, com seus 800 hectares, será mantida em condomínio entre os 3 herdeiros, sendo Mateus o administrador principal. O gado e o maquinário serão divididos em cotas de valor igual. Mateus franziu a testa, dando um passo à frente, quase interrompendo o advogado. Em condomínio? Mas meu pai sempre me disse que a sede principal seria minha. Eu a mantive funcionando por 20 anos. Elias foi claro, Mateus. O valor é para ser dividido, mas a terra deve ser mantida unida, se possível. O advogado ignorou o protesto de Mateus, cuja face já estava vermelha de raiva. Silvana suspirou de alívio.
Isso significava que Mateus não poderia simplesmente expulsá-los ou tomar as decisões unilateralmente. E o restante do capital, doutor? As aplicações? Raimundo folheou uma página, seus óculos escorregando no nariz suado. Aqui chegamos à cláusula final, a que Elias de Medeiros insistiu em chamar de a verdadeira herança. Os 3 filhos prenderam a respiração. A sala mergulhou em um silêncio onde apenas o zumbido insistente de uma mosca podia ser ouvido. Elias de Medeiros legou todo o capital líquido restante, cerca de 4 milhões de reais, e a totalidade de todos os seus bens pessoais, exceto as roupas, a instituições de caridade e a construção de uma nova ala do hospital municipal. Um silvo agudo escapou dos lábios de Silvana. Mateus empalideceu, o sangue escoando de seu rosto robusto. 4 milhões para a caridade? O que ele estava pensando? Silvana exclamou, levantando-se abruptamente. Ela estava histérica. Passamos a vida esperando por essa segurança e ele a joga fora? Mateus bateu com a mão fechada na mesa de cedro. O som seco fez o pequeno advogado saltar. Não pode ser. O trabalho de uma vida. Ele sempre disse que essa fortuna era para a família. Há algum erro, Dr. Raimundo? O advogado esperou pacientemente que o eco da raiva se dissipasse. Não há erro, Mateus. A vontade de Elias foi meticulosamente detalhada. Ele deixou para vocês apenas o baú. Jonas, que até então mal se mexia, levantou a cabeça. O baú? O baú? Mateus questionou com a voz carregada de escárnio. Aquele velho traste de carvalho que fica no sótão desde que eu era criança? É isso? O baú é nossa herança? Não é o baú do sótão, Mateus. Raimundo corrigiu, ajeitando os óculos. É um baú específico. Elias me instruiu a trazê-lo hoje. Ele disse que dentro dele está o que, para ele, possuía o maior valor de sua vida. Uma lição, ele chamou. Neste momento, a porta do escritório se abriu, e Célia, a governanta que servia Elias há mais de 40 anos, entrou, cambaleando levemente sob o peso de um objeto. Era um baú, mas não era o traste do sótão. Este era feito de carvalho maciço, escuro como a noite, com tiras grossas de ferro polido que o envolviam. Era pesado, antigo, e exalava um cheiro de mofo e algo metálico, como terra molhada e cobre. Estava selado por um cadeado enorme, pesado, de um tipo que Mateus nunca tinha visto antes. Não havia alças visíveis, e ele parecia ter sido feito para ser difícil de transportar. Célia o depositou com um gemido no centro do tapete persa. Aqui está, disse o advogado apontando com a ponta de uma caneta. A chave não será entregue a vocês. Elias me deu instruções muito claras. Mateus se aproximou do baú, olhando para o objeto com desdém e curiosidade misturados. Ele deu um chute leve no canto do carvalho, sentindo a solidez. E como se supõe que vamos abri-lo? Com dinamite? Raimundo entregou a Mateus um envelope pequeno e selado. A chave não é física, Mateus. É uma senha. Elias deixou uma única pista, aqui neste envelope, e a condição para obter a senha é que vocês 3 trabalhem juntos, em conjunto, para cumprir o que está escrito. O baú se abrirá apenas quando o débito da família for quitado. Silvana riu, um som seco e histérico. Débito? Que débito? Nosso pai era o homem mais rico da região. Ele não devia um tostão a ninguém. Ele devia a si mesmo, Silvana, corrigiu Raimundo com tristeza. Elias tinha seus próprios demônios, e essa herança é a penitência. Mateus rasgou o envelope, a impaciência vencendo a etiqueta. Dentro havia uma folha de papel dobrada 4 vezes. No topo, com a caligrafia firme e imponente de Elias, estava escrito: a chave está no nome de quem carregou o peso que eu impus e nunca pediu nada em troca. Procurem a casa onde o silêncio é o preço da dignidade. O silêncio voltou a se instalar na sala. Desta vez, era um silêncio pesado, repleto de frustração e confusão. Mateus amassou o papel.
Isso é ridículo, é um enigma de criança. Ele transformou a herança de uma vida inteira em uma caça ao tesouro idiota. Ele virou-se para o advogado, os olhos estreitos. Onde estão os testamentos anteriores? O que fez meu pai mudar de ideia? Seu pai estava doente, Mateus. Ele passou os últimos meses repensando sua vida. Ele não queria deixar apenas riqueza, queria deixar algo mais duradouro. Honestidade. Mateus estava fervendo. Ele olhou para Silvana, que já estava ao telefone, provavelmente ligando para o próprio advogado. Depois olhou para Jonas, que estava apenas encarando o baú com uma expressão ilegível. Olhe para isso, Mateus disse, a voz baixa e perigosa. Essa porcaria. Ele nos legou um mistério e jogou nosso dinheiro fora. Eu não vou gastar meu tempo correndo atrás de silêncio e dignidade. Vamos arrombar esse baú agora. Temos que saber o que ele esconde. Não. A voz de Jonas foi inesperadamente alta, a primeira vez que ele falava desde o funeral. Mateus e Silvana olharam para ele surpresos. Jonas levantou-se, caminhando lentamente até o baú. Ele tocou o carvalho frio com a ponta dos dedos. Se o papai disse que a chave é uma lição, talvez devêssemos tentar entender a lição antes de destruí-la. Ele nunca agiu sem um motivo, mesmo que fosse cruel. Jonas, não seja ingênuo, Silvana retrucou, desligando o celular com um estalo. Ele estava senil. Isso é uma piada de mau gosto, uma punição por algo que nem sabemos. Vamos ao tribunal, Dr. Raimundo. Raimundo suspirou, pegando a pasta. Eu prestei meu serviço. Se decidirem ir ao tribunal, a batalha será longa e dispendiosa, e eu garanto que a vontade de Elias será mantida. A única maneira de vocês verem o capital é se ele for devolvido ao acervo da herança. E isso só acontecerá se a condição for considerada impossível de ser cumprida, o que eu duvido. O advogado se despediu, deixando os 3 irmãos sozinhos com o baú. O objeto parecia ter sugado toda a luz e o calor da sala. Era um corpo estranho, um fardo pesado. Mateus deu uma volta ao redor do baú. Eu cuidei desta fazenda por 20 anos. Eu tenho o direito de saber o que está aqui dentro. Deve haver algum papel importante, uma escritura, ou talvez seja apenas areia. Silvana estava se abanando, o perfume caro misturando-se ao cheiro de mofo. Se não tem ouro, não tem valor. O que importa essa charada? Vamos vender a fazenda e dividir o dinheiro, Mateus. Não precisamos dessa terra seca. Vender a fazenda? Mateus olhou para a irmã como se ela tivesse blasfemado. Esta é a herança de nossos avós. Ela não está à venda. Eu sou o administrador e eu decido. Vamos resolver esse mistério, mas à minha maneira. Ele foi até o armário de ferramentas, voltando com um pé de cabra pesado. Espere! Jonas interveio novamente, colocando-se à frente do baú. Mateus, o papai disse dignidade. Se a gente arrombar isso, a gente desonra o último desejo dele. Precisamos pensar. Quem ele conhecia que carregou o peso? Mateus baixou o pé de cabra frustrado. Todos nós carregamos o peso, Jonas. Ele era um tirano justo, mas tirano. Eu carreguei o peso de fazer essa terra produzir enquanto você lia seus livros idiotas. A velha ferida da rivalidade entre os irmãos se abriu, fétida e dolorosa. Não se trata da gente, Mateus, disse Jonas, olhando intensamente para o cadeado. Trata-se de outra pessoa, quem carregou o peso que eu impus. Elias de Medeiros era um homem de poucos amigos e muitas obrigações. Sua vida era a fazenda, seu casamento, uma relação pragmática com a esposa que morrera 5 anos antes. Era baseado em parceria, não em paixão. Quem ele poderia ter ferido a ponto de carregar um peso? Silvana, mais prática, pensou. Deve ser alguém de fora. Um capataz que ele despediu injustamente, um vizinho na disputa por terras. Mateus se lembrou de seu pai em seus últimos meses, magro, envelhecido rapidamente, sentado no alpendre, olhando para o horizonte com uma tristeza profunda. Ele não parecia um homem em paz. Ele parecia um homem arrependido. A pista diz,
A casa onde o silêncio é o preço da dignidade, Mateus murmurou, relendo o papel. Se Elias tinha um débito, ele certamente o escondeu. Ele era orgulhoso demais para admitir uma falha. Jonas lembrou-se de algo que o pai lhe dissera uma vez sem dar contexto. Ele disse que alguns erros não podem ser corrigidos com dinheiro, apenas com tempo e reconhecimento. Mateus, impaciente com a introspecção, pegou o mapa da fazenda na parede e o estendeu sobre a mesa. Vamos ser lógicos, se é uma pessoa mora perto, quem mora isolado? Há o rancho do seu João lá na divisa, mas ele só trabalha no campo. Silvana balançou a cabeça. Não, João não se encaixa no perfil de peso imposto. Tem que ser algo que maculou o nome de Elias. De repente, Jonas teve um lampejo. Ele lembrou-se de uma história vaga, contada pelos funcionários mais antigos da fazenda em voz baixa, sobre um antigo capataz, Abelardo. Abelardo tinha sido o braço direito de Elias por décadas, até que um escândalo o forçara a sair. Elias nunca falava no assunto, mas o silêncio que o envolvia era sempre notável. O Abelardo, disse Jonas quase um sussurro. O capataz, ele sumiu da fazenda há 25 anos. Mateus fez uma careta. Abelardo? Meu pai o pegou roubando gado. Ele foi embora humilhado. Não há débito ali, Jonas. A dívida era dele. Mas a história que corre na vila é diferente, Jonas rebateu. Dizem que Abelardo assumiu a culpa por algo que o papai fez. Algo para proteger o nome da família, na época em que a fazenda quase faliu. Silvana, sentindo o drama, franziu a testa. O que Abelardo teria assumido? Elias roubar gado? Impossível. Não roubar gado. Jonas insistiu, sua voz ganhando confiança. Algo mais pessoal. Algo que destruiria a reputação. E Abelardo nunca falou, mesmo depois de ser expulso. Ele vive em uma cabana velha perto do Rio Preto, completamente isolado. Ele vive no silêncio. Ele carregou o peso. Mateus olhou para Jonas, a desconfiança em seus olhos, mas a descrição batia. Abelardo vivia isolado, e era um nome que Elias banira da fazenda. Ele havia imposto um peso. E se for ele, Mateus ponderou, passando a mão pelos cabelos. O que ele quer? Dinheiro? Se for só isso, é mais fácil do que desvendar essa charada idiota. Não acho que ele queira dinheiro, disse Jonas, observando o baú. Abelardo nunca pediu nada. O papai disse que a chave é o nome. Talvez a gente precise ir até ele, reconhecer a injustiça e, de alguma forma, reabilitá-lo. Silvana estava chocada com a reviravolta. Em vez de calcular os lucros, eles estavam prestes a embarcar em uma jornada para desenterrar a sujeira do passado da família. Isso é loucura, ela sussurrou. Mas se é a única maneira de abrirmos esse baú e pegarmos os 4 milhões que ele escondeu lá dentro, então faremos. A ganância venceu a descrença. Mateus, ainda relutante, concordou. Ele não acreditava na redenção, mas acreditava no valor do que estava no baú. Tudo bem, se Abelardo é a chave, vamos encontrá-lo. Mas se isso for apenas mais um truque do velho Elias, eu juro que quebro esse baú e o que estiver dentro. Naquela tarde, o ar não cheirava mais apenas a mofo e tabaco. Havia o cheiro de uma velha ferida sendo aberta, de um passado que Elias de Medeiros havia tentado enterrar, mas que agora, sob o peso daquele baú de carvalho, ressurgia para confrontar seus herdeiros. Eles tinham que encontrar Abelardo e fazê-lo falar. A herança não era de terras, mas de memória e culpa. E o preço para destrancar o baú seria a própria dignidade que Elias havia mencionado. A jornada para a cabana do Rio Preto começava. O baú do fazendeiro e a herança que os filhos revelaram um segredo tão doloroso que ameaçava desmantelar a família antes mesmo que pudessem tocá-lo. Você lembra de um tempo em que os laços de sangue eram mais fortes do que a ambição? Mateus, Silvana e Inácio eram a prova viva de que a ganância é o melhor solvente para a união fraterna. Eles estavam ali, diante da promessa de 4 milhões, mas presos pelo fantasma de um irmão que haviam traído.
Se você valoriza histórias de família e redenção, não hesite em deixar seu like, comentar de qual cidade está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar o desfecho dessa busca intensa. A busca por Abelardo, o filho exilado, começou sob a sombra fria daquela tarde de outono. Eles precisavam de Mateus na estrada, mas a cabeça dele estava em turbulência. Ele dirigia o velho caminhão Ford F-100 do pai, um veículo que cheirava a diesel, poeira e tabaco velho, exatamente como a memória de Elias. Silvana, no banco do passageiro, revisava as informações que haviam extraído de documentos esparsos e bilhetes de banco, endereços antigos, notas de depósito. Ela segurava a respiração a cada solavanco, a tensão da ganância misturada ao medo do desconhecido. Inácio, quieto no banco de trás, não conseguia parar de olhar para as próprias mãos, onde a culpa parecia estar gravada nas linhas da palma. A jornada os levou para o norte, para além dos limites férteis da fazenda Alvorada, onde o solo rico dava lugar a uma terra mais pedregosa e ingrata. O caminho era estreito e mal conservado. Eles subiam a serra e a vegetação mudava. O verde exuberante da soja cedia lugar aos pinheiros escuros e à terra vermelha e compactada. O cheiro de mato seco e orvalho subia pela janela. "Estamos perdendo tempo com essa palhaçada", Mateus resmungou, apertando o volante com força. "O velho só queria nos dar trabalho. Devemos estar a 3 horas da civilização só para encontrar um mendigo que mal lembra nosso nome." "Não é palhaçada, Mateus. É a chave", Silvana retrucou, sem desviar os olhos do mapa amassado. "Lembre-se, dignidade é o preço para abrir a porta. Isso significa que ele tem que nos perdoar, ou nós temos que reverter o que foi feito. Elias fez o que fez, mas deixou a saída para a nossa ganância. 4 milhões, Mateus, 4 milhões. A menção do valor sempre silenciava as dúvidas, mesmo as de Mateus. Eles continuaram. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. O silêncio na cabine era cortado apenas pelo rugido do motor e pelo chiado do pneu furando galhos secos. A escuridão chegou rapidamente naquele trecho de mata fechada. Finalmente, seguindo uma indicação quase apagada em uma placa de madeira, eles desviaram para uma trilha ainda mais estreita, que levava ao que deveria ser a cabana do Rio Preto. O rio, correndo rápido e gelado com o degelo da montanha, podia ser ouvido antes de ser visto. O som da água era constante, uma trilha sonora melancólica para a sua missão de redenção forçada. A cabana de Abelardo era exatamente como Inácio a imaginava, rústica, caindo aos pedaços, feita de toras escuras e desgastadas pelo tempo. Uma fumaça fina subia da chaminé improvisada e um cheiro forte de lenha queimada e peixe grelhado pairava no ar úmido. Havia uma paz estranha no isolamento, um contraste gritante com o caos emocional que traziam da fazenda. Mateus parou o caminhão, o motor tossindo até calar-se. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Inácio foi o primeiro a descer. Ele sentiu o frio cortar a pele e a umidade do chão. "Ele está vivo", Inácio sussurrou, a voz quase inaudível, observando a fumaça. "Eles disseram que ele havia morrido de desgosto." "Ele não morreu, ele se escondeu", Mateus corrigiu, pegando uma lanterna do porta-luvas. "Se morreu ou não, não importa. O que importa é que ele é a porcaria da chave." Eles se aproximaram da cabana. Não havia luz elétrica, apenas o brilho fraco de um lampião através da pequena janela de vidro empoeirado. Mateus hesitou, erguendo a mão para bater. Foi Silvana, impaciente e movida pela imagem do dinheiro, quem deu 3 batidas firmes na madeira velha. A porta rangeu lentamente, abrindo-se apenas o suficiente para revelar um homem. Abelardo não era mais o jovem franzino e sonhador que haviam conhecido. Ele estava robusto, com uma barba longa e desgrenhada, salpicada de fios grisalhos que pareciam ter surgido prematuramente. Seus olhos, porém, eram inconfundíveis, azuis gelados, carregados de uma dor antiga,
e uma desconfiança profunda. Ele olhou para eles, não com surpresa, mas com uma resignação gélida, como se soubesse que aquele dia chegaria e que o veneno da família não o deixaria em paz nem naquele ermo. "O que vocês querem?" A voz dele era rouca e profunda, o som de quem raramente a usava. Mateus deu um passo à frente, tentando assumir a postura de autoridade que sempre usava na fazenda, mas que ali parecia patética. "Viemos por causa do pai, por causa do baú. Você sabe de que baú eu estou falando." O rosto de Abelardo não se alterou, mas um tremor sutil passou por sua mandíbula. Ele abriu a porta completamente, revelando o interior escuro e simples da cabana. Havia uma cama de palha, uma pequena mesa e o cheiro de ervas secas penduradas nas vigas. "O baú?" Abelardo deu uma risada curta, seca. "Aquele velho não descansa nem no caixão. Ele não podia simplesmente morrer e deixar o veneno em paz, podia?" Silvana tentou a abordagem prática e direta. "Abelardo, Elias nos deixou um testamento. Há 4 milhões de reais lá dentro. Mas ele colocou uma condição. A chave é você." "A chave sou eu?" Ele repetiu, a voz carregada de ironia. Ele se encostou no batente da porta, cruzando os braços. "Eu sou a chave para quê? Para a sua próxima Ferrari, Silvana? Para a sua próxima cirurgia, Mateus?" Ele olhou para Inácio, que estava paralisado. "Ou para a sua consciência, Inácio?" Inácio engoliu em seco. Ele sentiu o chão girar. A acusação pública, ali, na escuridão da floresta, era 10 vezes mais pesada do que ele havia imaginado. "Nós viemos aqui para acertar as coisas." Mateus tentou se explicar, já irritado com a superioridade moral do irmão. "Acertar o quê, Mateus?" Abelardo cuspiu a palavra. "Acertar o dia em que vocês ficaram ao lado dele, mesmo sabendo que ele estava mentindo sobre os livros da fazenda? O dia em que Elias me expulsou com a promessa de que eu nunca mais voltaria, e vocês 3 disseram que eu merecia? Vocês não vieram acertar nada. Vocês vieram implorar pelo meu perdão para que possam ficar ricos." O ar estava denso e frio. A luz do lampião projetava sombras longas e dançantes, transformando os traços de Abelardo em algo quase fantasmagórico. "Não é perdão que ele quer," Silvana interveio, mais pragmática. "É dignidade." Elias deixou uma nota. Ele disse que o baú só pode ser aberto se a injustiça for reparada, se for reconhecida a verdade do que houve e se houver a reconciliação. Abelardo balançou a cabeça. "Reconciliação? Não há reconciliação com o preço que paguei. Eu perdi 20 anos da minha vida. Eu perdi minha mãe. Eu perdi tudo por causa de uma mentira que seu pai criou para me tirar do caminho e que vocês endossaram. E agora vocês querem que eu apenas diga: está tudo bem, irmãos, podem pegar o dinheiro?" O silêncio era total. Mateus sentiu o calor subir ao rosto. Ele não podia suportar ser julgado. "Você está dificultando as coisas, Abelardo." Mateus ameaçou, dando um passo à frente. "Não temos tempo para joguinhos sentimentais. Nós sabemos que o velho te ferrou, mas você precisa nos ajudar. É a única forma de pegar o dinheiro. E podemos te dar uma parte se você colaborar." Abelardo explodiu em uma risada amarga que ecoou pela floresta. Ele apontou o dedo para Mateus. "Vocês são exatamente os mesmos. O baú não mudou nada. Vocês continuam medindo a vida em cédulas. Eu não quero o seu dinheiro, Mateus. Guarde o seu suborno. O que eu quero, o que o velho sabia que eu queria, é a verdade. E se vocês não conseguem pronunciar a verdade, nem mesmo diante de 4 milhões, então vocês não são dignos dessa herança, e o baú permanecerá fechado. E para mim, isso seria o testamento perfeito de Elias, a prova de que vocês nunca mudaram." Ele começou a fechar a porta, mas Inácio, movido por um impulso desesperado e aterrorizante de que a culpa o esmagaria, ali mesmo deu um passo à frente e colocou a mão no batente. "Abelardo, espera!" Inácio mal conseguia respirar. Ele olhou para o irmão e a visão dos olhos frios de Abelardo o forçou a ir além da ganância. "Você tem razão. Ele fez uma injustiça e nós fomos covardes. Nós vimos."
Ele mentiu sobre o desfalque, ele te acusou para me proteger, porque eu era o preferido dele e ele não queria que eu fosse para a cadeia. Ele te transformou no bode expiatório. Inácio estava tremendo. Ele havia confessado o segredo mais sujo da família. Um segredo que Elias havia levado para o túmulo e que por 20 anos ele e Mateus haviam mantido trancado sob a fachada de decência. Silvana e Mateus olharam para Inácio com horror e fúria. A verdade finalmente estava ali, no meio da escuridão, cheirando a pinho e miséria. A confissão de Inácio era o reconhecimento da injustiça que o testamento exigia, mas era também o estilhaçar final de qualquer respeito que eles pudessem ter um pelo outro. O baú do fazendeiro e a herança que os filhos acabaram de explodir, 20 anos de mentiras no meio da sala escura. Você lembra de um tempo em que as palavras tinham peso de tijolos, capazes de erguer ou demolir castelos? Aquele tempo não havia acabado ali. Não para eles. Inácio havia confessado o segredo mais sujo e o som de sua voz, um sussurro rouco e desesperado, reverberou na sala silenciosa, fazendo os ossos de Abelardo doerem com a memória da injustiça. Mateus e Silvana não se moveram, mas seus olhos, arregalados pelo horror e pela traição, se fixaram em Inácio. Eles eram cúmplices, agora expostos sob o brilho fraco do lampião. Se você está gostando de acompanhar a intensidade desta história, não deixe de clicar em curtir, comentar de qual cidade você está assistindo e, claro, se inscrever no canal para não perder o desenrolar desta saga familiar. A confissão de Inácio era o reconhecimento da injustiça que o testamento exigia, mas era também o estilhaçar final de qualquer respeito que eles pudessem ter um pelo outro. Abelardo soltou o batente da porta e a empurrou lentamente, fechando-a com um clique seco que parecia o disparo de uma arma. Ele não sorriu. Não havia triunfo, apenas uma fadiga profunda, a sensação de que, mesmo obtendo a verdade, ele havia perdido algo vital. Ele olhou Inácio, que estava curvado, as mãos cobrindo o rosto, incapaz de encarar a luz pálida. Eu fui para a cadeia, Abelardo disse, sua voz baixa e controlada, mas vibrando com uma frieza cortante. Eu perdi minha esposa, perdi minha fazenda, perdi 20 anos da minha vida porque você era o preferido. E Elias, o justo, me entregou, sabendo que eu era inocente. Ele te transformou no herdeiro da mentira. Mateus, que até então estava petrificado, soltou um grito abafado de fúria. Você não tinha o direito de dizer isso, Inácio. Você não tinha o direito de nos arrastar para baixo. Já estava enterrado. Enterrado? Inácio levantou a cabeça, os olhos vermelhos e lacrimejantes fixos em Mateus. O que estava enterrado era o meu sono, Mateus. Eu não aguentava mais. 20 anos vivendo sob essa sombra, sabendo que meu próprio irmão estava apodrecendo por minha causa, por uma dívida de jogo que papai cobriu. Silvana deu um passo para trás, como se a revelação fosse um cheiro pestilento. Ela olhou para Mateus, seu marido, o homem que ela acreditava ser o pilar da decência. Dívida de jogo? Ela questionou. A voz quase inaudível, mas carregada de uma desilusão gélida. Você sabia disso, Mateus? Você permitiu que Abelardo pagasse por isso? Mateus evitou os olhos dela, concentrando toda a sua raiva em Abelardo, como se ele, por ter retornado, fosse o verdadeiro culpado. Pare de fingir que é um santo, Abelardo. Você queria a fazenda, você faria qualquer coisa para voltar. O que Inácio disse não muda nada sobre o testamento. Mateus pegou a cópia do documento que estava na mesa, amassando o papel com a mão. Papai deixou a fazenda para nós dois, não importa o que aconteceu 20 anos atrás. Ele te deu a chance de voltar e nos desafiou a te aceitar. A verdade é que Inácio quebrou a única regra, a lealdade entre nós. Abelardo balançou a cabeça. Ele caminhou até a lareira, que estava fria e cheirava a cinzas antigas, e apoiou as mãos na madeira. Você ainda não entendeu, Mateus, ele disse sem se virar. O testamento não era sobre a fazenda, era sobre a confissão. Elias não era justo.
Ele era um covarde que tentou comprar a sua redenção com a minha dor. Ele sabia que, se eu voltasse, se eu visse o que perdi, eu não desistiria até saber a verdade. Ele me colocou aqui para caçar a mentira e colocou vocês na armadilha. Se confessassem, cumpriam a vontade dele e seriam livres do peso. Se escondessem, viveriam o inferno. Inácio estava soluçando agora. A culpa o havia consumido completamente. Eu pensei que seria fácil ficar calado, pegar a herança, recomeçar, mas ver você aqui, Abelardo, ver o que o tempo fez com você, eu não consegui. Eu não merecia a herança. Silvana, sentindo o chão desmoronar sob seus pés, sentou-se pesadamente em uma poltrona. Ela era uma mulher pragmática, acostumada à ordem e à estabilidade. A visão de seu marido, Mateus, sendo exposto como um cúmplice de tal crueldade, abalou sua fundação. E o baú? Ela perguntou, sua voz baixa e cortante. O que está no baú, Abelardo? É a única coisa que Elias não conseguiu controlar, a única coisa que sobrou para nós três. A pergunta trouxe Mateus de volta ao foco da ganância. A fazenda estava perdida, a família estava destroçada, mas o baú, que eles ainda não haviam tocado, representava a última esperança de riqueza rápida. Abelardo se virou, a luz do lampião refletindo em seus olhos escuros. O baú é o fim da linha, o fim do jogo. Ele se ajoelhou ao lado do móvel pesado de carvalho que jazia fechado desde o dia em que o encontraram. Era um objeto simples, forte, com fechaduras robustas. A chave, que Elias havia lhe entregado no hospital, estava pendurada em seu pescoço. Abelardo podia sentir o frio do metal contra sua pele enquanto ele a removia. Elias me disse que o conteúdo deste baú só teria valor se a justiça fosse feita. A confissão foi o preço. Agora vamos ver se a promessa dele valia o meu sofrimento. Ele inseriu a chave e girou. O clique do mecanismo liberando o ferrolho soou alto na sala. Os três irmãos e Silvana prenderam a respiração. Era como se a história da família inteira, a honra, o dinheiro, a traição, estivessem contidos naquele último ato. Abelardo levantou a pesada tampa. O cheiro que subiu do interior do baú não era de ouro, nem de documentos antigos, nem de joias guardadas. Era um cheiro de terra, de tabaco seco e de papel velho. Dentro do baú havia apenas uma coisa: um grande livro de capa dura, encadernado em couro desgastado, e ao lado uma pequena e pesada bolsa de veludo vermelho. Mateus correu para a frente, empurrando Abelardo ligeiramente. Ele agarrou a bolsa de veludo com avidez. Silvana observava, ansiosa. — O que é isso? Moedas? Onde está o dinheiro? Mateus rasgou a amarração da bolsa e despejou o conteúdo na palma da mão. Eram apenas 3 moedas de ouro maciço, cunhadas com o emblema da fazenda. A decepção de Mateus foi palpável. Ele soltou uma risada nervosa e amarga. 3 moedas? Foi por isso que ele fez todo esse circo? 3 moedas? Abelardo pegou o livro. Estava pesado. Na capa, escrito em letras grossas de tinta desbotada, lia-se: Registros de Lavoura e Conta Corrente, 1998-2018. Ele abriu o livro. Não era um diário. Era o registro contábil completo da Fazenda Sol Nascente, dos últimos 20 anos. Mas o que chamou a atenção não foram os números, mas as anotações manuscritas de Elias. Ele não deixou ouro, Mateus, Abelardo murmurou, passando o dedo sobre a caligrafia de seu pai. Ele deixou o registro da fazenda. Ele deixou a prova. Mateus e Inácio se aproximaram, e Silvana apertou os olhos para enxergar. Nas primeiras páginas, Elias havia detalhado a crise financeira de 20 anos atrás. Ele havia escrito, com uma honestidade brutal que nunca demonstrou em vida, sobre o desfalque cometido por Inácio, a dívida de jogo, e como ele, Elias, havia manipulado os registros e usado Abelardo como escudo. Eu amo Inácio e sou um pai fraco, Elias havia escrito. Eu permiti que meu filho honesto fosse para a prisão para salvar o meu filho irresponsável da vergonha e da dívida.
Esta fazenda foi construída sobre essa injustiça. Ela prosperou porque Abelardo não estava aqui para questionar. A terra é dele, e só voltará a ser justa quando esta verdade for confessada e aceita. As páginas seguintes detalhavam cada venda, cada hectare de terra comprado, cada cabeças de gado vendida nos últimos 20 anos. Mas o ponto crucial estava no final, a distribuição final das propriedades. Abelardo leu a última página em voz alta. As terras que foram vendidas para quitar a dívida de Abelardo em 1998, na verdade, nunca foram vendidas. Elas foram transferidas para um fundo de investimentos em nome de uma empresa fictícia, controlada por mim. Esse dinheiro, junto com os lucros da colheita dos últimos 10 anos, está em uma conta bancária na capital, em nome da Fazenda Sol Nascente, mas só pode ser acessado pelo herdeiro que comprovar que a injustiça foi reparada e o segredo confessado. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o tilintar das 3 moedas de ouro que Mateus ainda segurava. Não era apenas a fazenda. Era uma fortuna acumulada ao longo de 2 décadas, o verdadeiro tesouro da família, que Elias havia trancado, usando a confissão como senha. Mateus largou as moedas. Elas rolaram pelo chão de madeira. Ele não estava mais furioso, estava chocado, compreendendo a dimensão da manobra de seu pai. Ele nos fez admitir tudo. Por uma conta bancária? Mateus mal conseguia formular as palavras. Não, Mateus, Abelardo corrigiu, fechando o livro com um estrondo que ecoou pela sala. Ele não fez isso pela conta. Ele fez isso para nos forçar a encarar quem éramos. Ele sabia que você e Silvana jamais confessariam, a menos que Inácio, esmagado pela culpa, rompesse o pacto. Inácio estava de joelhos, não mais pelo testamento, mas pelo alívio torturante de ter falado a verdade. Ele me deu a chance de me redimir. Ele te deu a chance de ser justo, Abelardo. Justiça não é um presente, Inácio. É algo que se exige, disse Abelardo. Ele guardou o livro e a pequena bolsa de veludo. Elias te amava, mas esse amor era destrutivo. Ele me destruiu para te proteger. E ao fazer isso, garantiu que você vivesse a vida inteira sob a sombra da mentira. Ele nos legou a dor. Silvana levantou-se. Seus olhos, antes cheios de desilusão, agora queimavam com um fogo frio de cálculo. E a herança? Quem tem acesso a essa conta? Abelardo apontou para a entrada. O testamento é claro. O herdeiro da fazenda Sol Nascente, que é Mateus Inácio, deve aceitar a culpa e pedir perdão ao herdeiro que foi lesado. Inácio confessou. Você e Mateus ouviram. Se Mateus aceitar o que foi dito, a fortuna será dividida como Elias estipulou. 1/3 para Mateus, 1/3 para Inácio e 1/3 para o lesado, eu. Eu não aceito! Mateus gritou, o rosto vermelho de ódio e vergonha. Isso é extorsão. Você está nos forçando a aceitar uma mentira suja para pegar o nosso dinheiro. É a verdade, Mateus. E não é nosso dinheiro. É o dinheiro que cresceu sobre as minhas costas. O testamento, na verdade, não exigia que vocês me amassem. Apenas que fossem honestos sobre o passado. Abelardo pegou o livro sob o braço. Elias sabia que você nunca seria capaz de admitir a falha de Inácio, ou o erro dele, o patriarca. Ele sabia que o orgulho é mais forte que a ganância para você. Silvana se moveu rapidamente e agarrou o braço de Mateus, a força em seu aperto o surpreendendo. Mateus, pare! Ele confessou, acabou! Não podemos brigar contra o que está no livro, são os registros dele. Cale a boca, Silvana. Mateus a empurrou. Você não entende. Se ele tiver esse dinheiro, ele vai nos humilhar para sempre. Ele vai nos controlar. Abelardo viu que a quebra era inevitável. Inácio estava destroçado, Mateus estava furioso e Silvana estava calculando a melhor maneira de salvar o que restava. A família, de fato, não existia mais. Eu não quero humilhação, Mateus. Eu só quero a minha vida de volta e a dignidade que seu pai me tirou. Abelardo afirmou, caminhando em direção à porta. A confissão foi feita.
O testamento, em sua parte moral, está cumprido. Inácio foi corajoso o suficiente para falar: eu vou para a capital amanhã, com esses registros, e iniciarei o processo de divisão. Se vocês quiserem sua parte, terão que aceitar publicamente o que foi confessado hoje. Se não, a parte de vocês vai para a caridade, como Elias previu. Pensem nisso. Ele não esperou a resposta. Abelardo saiu da casa e atravessou o gramado úmido. Ele podia ouvir os gritos de Mateus e Silvana explodindo lá dentro, as acusações voando, o estilhaçar final da unidade familiar. Eles ficaram sozinhos, abandonados à sua ganância e ao seu orgulho ferido. Abelardo não estava feliz. Ele estava vazio. A verdade tinha o gosto amargo da vitória solitária. Ele tinha o dinheiro, tinha a fazenda, tinha a prova, mas havia perdido a última esperança de reconciliação. Seu pai o havia redimido, mas o havia transformado em carrasco. Ele caminhou até o celeiro onde estava hospedado. Sentou-se no feno, o livro e as moedas ao lado. A única coisa que lhe restava era a certeza de que ele havia resistido. Ele havia mantido a dignidade mesmo na prisão e havia voltado para desenterrar a injustiça. As 3 moedas de ouro pareciam pesar 1 tonelada. Ele as pegou. Elias as havia deixado. Abelardo sorriu tristemente. A única mensagem clara era: a verdadeira riqueza não estava na terra, nem no dinheiro, mas na capacidade de ser honesto, um valor que Elias só conseguiu impor aos seus filhos através da ameaça de pobreza e da chantagem emocional. Abelardo sabia o que faria. Ele não construiria sua vida sobre as cinzas de seu pai e a miséria de seus irmãos. O dinheiro era dele por direito, mas a fazenda que ele tanto amava era um lugar de dor. Naquela noite, sob a luz fraca da lua que entrava pelas frestas do celeiro, Abelardo tomou sua decisão final. Ele pegou um pedaço de papel e uma caneta e começou a escrever. Ele não estava respondendo ao testamento de seu pai, estava escrevendo o seu próprio. Ele estava reconstruindo sua vida, não com vingança, mas com resiliência, decidindo que o único valor duradouro era a paz de espírito. Ele sabia que a herança do fazendeiro havia trazido a verdade, mas o preço da paz era ir embora novamente, desta vez por vontade própria, deixando para trás a maldição da ganância. Ele não seria mais o bode expiatório nem o juiz. Ele seria apenas Abelardo. Ele olhou para o livro de registros, a prova final. A dignidade não se compra, ela se carrega. Ele havia carregado a dele por 20 anos e não a perderia agora. Amanhã, ele enfrentaria Mateus e Silvana mais uma vez. Ele estabeleceria as condições da divisão da fortuna, mas a fazenda, a terra que sangrava a memória de seu pai e a traição de seus irmãos, ele a deixaria para trás, para que Mateus e Inácio tivessem que conviver com a própria culpa e a responsabilidade de gerir um império construído sobre a mentira. Se esta história lhe tocou, se você valoriza a resiliência e a busca pela verdade, clique em curtir e compartilhe esta saga com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar a resolução completa desta herança na nossa próxima parte. O baú do fazendeiro e a herança que os filhos expôs à ganância que dormia sob o telhado daquela família. Você lembra de um tempo em que a sombra da riqueza parecia mais pesada do que o sol da manhã? Naquela casa grande que cheirava a madeira antiga e esperança azeda, a história de Abelardo, o filho pródigo que voltou para enfrentar a verdade sobre seu pai e seus irmãos, estava prestes a atingir o seu clímax. Mateus e Silvana, mergulhados na certeza de sua superioridade, ainda não entendiam o preço da paz que Abelardo havia finalmente alcançado. Se você se identifica com a luta pela dignidade, clique em curtir agora. Comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde esta saga está chegando e se inscreva no canal para não perder o desfecho final. A manhã seguinte irrompeu sobre a Fazenda Aurora,
com uma umidade opressiva, o tipo de névoa que não apenas cobria a paisagem, mas também parecia sufocar os sons e as intenções. Abelardo desceu a escada principal, seus passos firmes no mogno polido que sempre refletira a ambição da família. Ele não sentia o peso do luto, apenas a leveza da decisão tomada. Na sala de jantar, Mateus e Silvana já estavam postados, a mesa farta de frutas e pães intocada. O aroma do café queimado flutuava no ar, um cheiro que parecia condensar a tensão entre eles. Silvana, impecavelmente vestida, tentava manter uma compostura régia, mas a vermelhidão em torno de seus olhos entregava a noite mal dormida, repleta de cálculos e suspeitas. Mateus, mais reservado, segurava um copo de água na mão, os nós dos dedos brancos, o maxilar travado pela mistura de medo e arrogância que era sua marca registrada. Abelardo parou à cabeceira da mesa, recusando o convite silencioso para o café. Ele tinha um objetivo, e ele não permitiria que a cortesia falsa ou a manipulação emocional o desviassem dele. Ele carregava consigo apenas o semblante de quem havia encontrado a verdade e não precisava mais prová-la. Não viemos aqui para discutir a moralidade de ninguém, ele começou, a voz baixa, mas penetrante, ecoando nas paredes altas. Viemos para fechar o ciclo que meu pai iniciou e que vocês tentaram distorcer. Eu sei o que aconteceu. Eu li o livro de registros e o Mateus sabe que estou falando a verdade. O copo na mão de Mateus estremeceu. Ele tentou se levantar, um movimento brusco de negação, mas Abelardo o deteve com um olhar, um poder que Mateus nunca soubera que seu irmão caçula possuía. Você não precisa mentir mais, Mateus. O baú revelou o que você e Silvana fizeram, a manipulação das contas, o falso testemunho de Inácio. Seu pai sabia, e ele fez a única coisa que podia para proteger o que restava. Ele nos forçou a olhar para a ganância. Silvana soltou um pequeno som, um misto de ofensa e alívio, por ter a verdade finalmente jogada no chão como louça quebrada. Ela tentou uma última cartada. Abelardo, você não pode simplesmente aparecer depois de 20 anos e destruir a imagem de nosso pai. O que você quer? Dinheiro? Você quer a fazenda inteira para se vingar? Não quero vingança, Silvana. Ele respondeu com uma calma que desarmava a agressão dela. Quero apenas paz de espírito. E para isso, a única maneira de alcançá-la é com a divisão justa e a minha retirada completa deste lugar. Mateus, finalmente recuperando a voz, forçou um riso cético. Retirada? Você descobriu a traição, tem a prova e vai embora? Qual é o seu jogo, Abelardo? Eu sei que você tem o livro, mas a documentação legal ainda nos favorece. Vamos para o tribunal, e você sabe que isso levará anos. O tempo não é meu inimigo, Mateus. A pressa é sua, e a culpa é de vocês. Abelardo tirou um envelope do bolso interno do casaco e o depositou cuidadosamente sobre a mesa de mármore. O som era seco, definitivo. Estes são os termos. A herança total, incluindo todos os bens escondidos revelados pelo baú, será auditada em sua totalidade, por uma firma independente que eu já contratei. Os ativos serão divididos em 3 partes rigorosamente iguais. Silvana estava pálida, mas Mateus ainda estava na defensiva. Ele suspeitava de cada palavra. 3 partes, você disse? Abelardo assentiu. 3. Para você, para Silvana e para mim. E para garantir que isso seja rápido e final, eu estabeleço uma condição. Eu troco minha parte da terra, a Fazenda Aurora, por um acréscimo de liquidez imediata. Em outras palavras, vocês 2 podem ficar com a terra, com a casa, com o nome e com a responsabilidade. E eu levarei apenas o meu terço em dinheiro vivo, apurado e liquidado em 30 dias. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O que Abelardo estava propondo era uma renúncia ao bem mais valioso da família, a própria alma do patrimônio. Ele estava se desfazendo do objeto de discórdia, esvaziando o campo de batalha. Mateus demorou a processar. Por que você faria isso?
Por que largar a terra? Porque a terra está manchada, Mateus, e eu não quero herdar a maldição do meu pai. Quero construir minha vida em outro lugar, com a dignidade que vocês tentaram me roubar, mas que eu consegui reaver. A fazenda é um peso morto de memórias e traições que eu não estou disposto a carregar. Ela é de vocês agora. Vocês terão que conviver com as paredes que viram tudo, com a sombra do nosso pai e com a responsabilidade de gerenciar um império construído sobre segredos. Mateus sentou-se lentamente, o choque transformando sua arrogância em perplexidade. Ele havia passado a vida inteira lutando por aquele pedaço de chão, e Abelardo o estava jogando fora, como se fosse um fardo. Era a derrota mais humilhante possível, porque não envolvia a perda de dinheiro, mas a perda do próprio poder de controle sobre o irmão. Silvana, por outro lado, começou a calcular freneticamente. Se Abelardo aceitasse a liquidez imediata em troca de sua parte na fazenda, isso lhes daria a vitória da posse. E eles poderiam começar a reconstruir o controle. Ela interveio. A liquidez será apurada por um auditor neutro, naturalmente. E se isso garante a sua saída imediata e final, nós aceitamos. Abelardo não piscou. Ele sabia que o acordo estava selado. Eles eram gananciosos demais para ver a armadilha na facilidade. A armadilha era a própria terra, a responsabilidade de manter a mentira. Mateus tentou uma última investida de acusação, tentando ferir. E Inácio? O que faremos com Inácio, que se comprometeu a seu favor? A menção a Inácio trouxe um brilho de tristeza aos olhos de Abelardo. Inácio também pagará o preço por suas escolhas, Mateus. Mas a divisão é entre nós três, os herdeiros diretos. A parte de Inácio, se houver algo que o Mateus queira ceder pela sua lealdade, é um problema que vocês resolverão, não o meu. Vocês tiveram a chance de ser uma família e escolheram ser parceiros em um crime. Eu escolhi ser livre. A reunião terminou ali. Abelardo havia jogado suas cartas e se retirado da mesa. Ele deixou os documentos com Mateus, que os segurava como se fossem feitos de papel de lixa, a aspereza da derrota ainda fresca. Mateus e Silvana se entreolharam, um entendimento silencioso e amargo entre eles. Eles tinham conseguido o que queriam, a terra, o nome, a continuidade do império, mas o sabor da vitória era salgado, pois haviam perdido a batalha moral e a família no processo. Enquanto Mateus e Silvana se ocupavam com advogados e auditores, com a pressa de liquidar Abelardo, para garantir que ele não voltasse atrás, Abelardo começou sua preparação para ir embora. Ele não empacotou quase nada. A bagagem que havia trazido era leve, e a que ele levaria seria mais ainda. Ele caminhou pelos corredores da fazenda, que agora lhe pareciam frios e vazios, apesar da opulência. Ele tocou a mesa de trabalho de seu pai, o local onde ele escrevera suas últimas palavras, o lugar onde a verdade residia. Ele pegou apenas uma coisa da casa, a caneta tinteiro que seu pai usava, deixada sobre a mesa. Um objeto simples, mas que representava a honestidade da escrita, a marca de quem havia escolhido a verdade no final de sua vida. Ele guardou-a no bolso, um talismã contra a desonestidade. A dignidade não se compra, ela se carrega. Abelardo havia carregado a sua por 20 anos, e agora ele a levava consigo, inteira. Ele era, finalmente, um homem que não precisava provar nada a ninguém. A herança não estava nos zeros na conta bancária, mas na liberdade de não precisar daquele lugar para ser quem ele era. No final da tarde, enquanto o sol tingia o céu de um laranja pesado e melancólico, Abelardo deixou a fazenda Aurora. Ele não olhou para trás. O som do motor de seu carro se afastando era o som da resolução, da decisão final. Ele sabia que a vida seria difícil, que o dinheiro que receberia exigiria prudência, mas ele não teria mais que dormir sob o mesmo teto que a... Mentira!
A fazenda ficou para trás, sombria, um monumento à ganância de Mateus e Silvana, que agora teriam que conviver não apenas com a culpa, mas com a ausência de um irmão que havia lhes dado a vitória, mas levado consigo a paz. Ele havia estabelecido as condições da divisão da fortuna, mas a fazenda, a terra que sangrava a memória de seu pai e a traição de seus irmãos, ele a deixaria para que eles tivessem que gerir um império construído sobre a mentira. Ele havia escolhido a paz, e o horizonte aberto à sua frente era o único patrimônio que ele realmente desejava. Se esta história lhe tocou, se você valoriza a resiliência e a busca pela verdade, clique em curtir e compartilhe esta saga com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar a resolução completa e a mensagem final desta herança. O baú do fazendeiro e a herança que os filhos era a própria materialização da justiça tardia. Você lembra de um tempo em que um simples baú de madeira, velho e rachado pelo tempo, reteve não apenas a riqueza de uma vida de trabalho, mas também o poder corrosivo de redefinir laços de sangue? A história de Sebastião e seus 3 filhos, Mateus, Silvana e Abelardo, não era apenas sobre terra ou gado. Era um estudo doloroso sobre o preço da verdade e a miséria da ganância. Se esta narrativa profunda lhe toca, se você valoriza a integridade acima de tudo, clique agora mesmo no botão curtir. Comente de qual cidade está assistindo para sabermos até onde esta história alcançou. E claro, inscreva-se no canal para não perder o desenrolar final desta herança amarga. Abelardo deixou a fazenda Aurora e, com ela, o fardo de anos de expectativas não cumpridas e a sombra da traição. O motor do carro, à medida que se afastava, não era um som de fuga, mas sim de libertação. A estrada que se abria diante dele não levava a uma riqueza imediata, mas sim a paz, um bem que o dinheiro dos pais jamais compraria. Ele tinha a quantia que lhe cabia por direito, não a parte da fazenda, mas o capital que Sebastião havia provisionado para sua reclusão. Com prudência e um novo senso de propósito, Abelardo se estabeleceu em uma cidade pequena, a mais de 200 quilômetros de distância, onde o aroma não era de poeira e curral, mas de café fresco e asfalto molhado. Ele trocou o silêncio opressor da grande casa pelo murmúrio constante de uma vida urbana modesta. Ele alugou um pequeno sobrado onde a luz da manhã entrava pela janela sem a necessidade de competir com os altos muros da fazenda Aurora. Pela primeira vez em anos, ele dormiu sem o peso da vigilância, sem ouvir os passos sorrateiros de seus irmãos pela madrugada. A ausência da fazenda, que antes era sua única identidade, revelou-se um alívio insuportável. Ele havia trocado o título de herdeiro de um império rural pela dignidade de um homem livre, capaz de reconstruir-se a partir do zero, usando apenas a verdade como alicerce. Enquanto Abelardo respirava o ar da novidade e da solidão escolhida, Mateus e Silvana se afogavam no patrimônio que haviam vencido. A fazenda Aurora, outrora motivo de orgulho, transformou-se em um monumento de culpa. O silêncio na mesa de jantar era ensurdecedor. A cadeira vazia de Abelardo não era apenas um espaço não ocupado. Era um buraco escuro, uma lembrança constante da ausência moral que agora os definia. Eles tinham o controle total das terras, dos maquinários, dos rebanhos, mas a gestão se provou um inferno administrativo e emocional. Mateus, acostumado a criticar a administração do pai e do irmão, descobriu que o peso da responsabilidade era esmagador. As decisões financeiras eram complexas, os problemas com o gado se acumulavam e o cheiro de terra molhada, antes um sinal de prosperidade, passou a evocar o suor honesto de Sebastião e o trabalho silencioso de Abelardo. Ele percebia, com uma dor surda no peito, que administrar uma fazenda não era apenas acumular lucro, mas cultivar integridade. A ganância havia lhes dado a terra, mas tirado o chão.
Silvana, por sua vez, sentia o isolamento social. Os vizinhos da região, antigos amigos da família, agora a encaravam com um misto de pena e repulsa velada. Ela tentava manter a fachada de dama da fazenda, mas o tecido da mentira estava esgarçado. Em eventos sociais, os cochichos eram sobre a divisão da herança, sobre a expulsão silenciosa do irmão, sobre o documento escondido no baú. Ela tinha o dinheiro para comprar os vestidos mais caros, mas não a tranquilidade para usá-los. Ela pegava o carro e ia para a cidade vizinha buscando distração, mas até mesmo o luxo parecia vazio. Em uma tarde chuvosa, ela se viu parada diante de uma loja de antiguidades e, por um impulso estranho, comprou uma pequena caixa de madeira, muito semelhante ao baú de Sebastião, apenas para deixá-la vazia sobre uma cômoda, como um espelho silencioso de sua alma oca. Ela não havia percebido, mas estava procurando uma forma de sentir a presença do pai, uma presença que ela e Mateus haviam expulsado com suas ações. O tempo avançou, não trazendo cura, mas consolidando realidades distintas. Abelardo investiu o capital em um pequeno viveiro de plantas ornamentais, algo que sempre o acalmou. Ele trabalhava com as mãos, sentindo a terra, mas agora era sua própria terra, seu próprio negócio, limpo de qualquer sombra de engano. Seus lucros eram modestos, mas seus dias eram preenchidos com o som suave da água nas regadeiras e o perfume doce das flores. Ele havia se tornado, ironicamente, o verdadeiro fazendeiro, aquele que cultivava a vida e a verdade. Ele encontrou uma simplicidade que a Fazenda Aurora nunca poderia oferecer. Ele ligava para a velha empregada, Dona Fátima, de tempos em tempos, não para saber da fazenda, mas para saber se ela estava bem. Ela era o único laço que ele mantinha com a memória de seu pai, e ela lhe confirmava, com a voz embargada, que a paz havia desertado a grande casa. Mateus tentou uma aproximação. Um ano depois, ele ligou para o número antigo de Abelardo que ele havia ativado novamente, talvez numa tentativa desesperada de aliviar o peso da culpa. A voz de Mateus estava tensa, desgastada. Ele perguntou sobre o viveiro, sobre o novo negócio, tentando soar casual. Abelardo ouviu em silêncio o ruído de fundo do escritório da fazenda, o som distante de um trator. Mateus finalmente confessou que a próxima colheita estava em risco, que os preços do mercado estavam instáveis e que a solidão de gerir tudo era insuportável. Ele precisava de um conselho. Abelardo hesitou. Não havia ódio em seu coração, apenas uma distância protetora. Ele sabia que se ele voltasse, mesmo que apenas para aconselhar, seria sugado de volta para o pântano moral. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de manjericão fresco em sua estufa. Abelardo respondeu: Mateus, você tem tudo o que queria. Você tem a terra. O baú do nosso pai lhe ensinou o preço da ganância, e agora você precisa aprender a gerir as consequências dessa escolha. Eu não posso ajudar você. Minha terra agora são estas flores, e meu capital é a minha paz. Ele desligou. Foi uma decisão final, mais difícil do que deixar a fazenda. Ele não estava rejeitando o irmão, mas a dinâmica tóxica que havia quase o destruído. A Fazenda Aurora prosperou materialmente nos anos seguintes. Mateus e Silvana eram inegavelmente ricos, mas a felicidade havia se tornado um luxo que eles não podiam pagar. Eles viviam em um luxo frio, rodeados por objetos caros e pela ausência constante de significado. Mateus envelheceu prematuramente, sua testa marcada pelas preocupações, não pelo sol. Silvana nunca se casou, temendo que qualquer parceiro estivesse interessado apenas no dinheiro que havia sido conquistado de forma tão vil. Eles mantinham a fazenda, o legado de Sebastião, mas haviam perdido o legado humano que ele realmente prezava. O de uma família unida pela honestidade. Abelardo, por outro lado, encontrou um amor simples e uma vida plena. Sua esposa, uma professora da cidade, admirava sua resiliência e a dignidade com que ele construíra seu pequeno império de plantas. Eles tinham um filho,
Um menino que cresceria sem conhecer a amargura da fazenda Aurora, mas com a sabedoria de que a verdadeira herança não era o que estava guardado em um baú, mas o que se carregava no caráter. Abelardo nunca mencionou a fazenda ou a traição, mas seu filho perguntava sobre o avô Sebastião, e Abelardo lhe contava histórias de um homem de grande coração que valorizava a palavra mais do que o ouro. Muitos anos depois, quando Mateus e Silvana já eram idosos, eles se olharam um dia, sentados na varanda da grande casa, assistindo ao pôr do sol tingir o céu de um vermelho melancólico, o mesmo tom daquele dia em que Abelardo partiu. Mateus tossiu, a voz rouca. Ele disse que eles venceram Silvana, eles tinham tudo. Silvana não olhou para ele. Ela olhou para o horizonte, onde a terra era escura e infinita. Ela respondeu, com a voz quase um sussurro: "Não, Mateus, nós vencemos a terra, mas perdemos a herança." Abelardo levou consigo a única coisa que importava: a liberdade de olhar para o próprio passado sem ver a sombra de Sebastião nos julgando. Essa é a mensagem final do baú do fazendeiro. A história de Sebastião não termina com a divisão de bens, mas com a revelação de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se preserva, a dignidade e a paz de espírito. Abelardo escolheu um caminho de resiliência e reconstrução, provando que a integridade é o único patrimônio que resiste ao teste do tempo. Se esta saga sobre o valor humano e a justiça tardia ressoou em sua alma, deixe seu like agora. Compartilhe esta história com aqueles que precisam de uma mensagem de esperança. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar a nossa próxima narrativa intensa. É verdade, assim como uma semente, sempre encontra o caminho para florescer, mesmo no solo mais árido da ganância. Até a próxima história.